quero agradecer a presença de vocês, dos encarnados, dos desencarnados, e dizer que é uma satisfação enorme estar aqui com vocês essa noite. E nós vamos falar um pouquinho de um tema que eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar, mas é uma história tão linda. Eu acho que é a história mais linda que existe no cristianismo primitivo, que é a história de Paulo de Tarso. E essa história, ela começa, na verdade, depois da crucificação de Jesus, porque Paulo, ele foi um dos maiores apóstolos do Mestre, mas ele não conheceu Jesus em vida. Ele foi conhecer Jesus depois da crucificação. Mas Paulo já era, naquela época, o vaso escolhido, como nos diz Emmanuel. O vaso onde Jesus plantou uma linda semente do Evangelho, e essa semente frutificou tanto, atravessou o Mediterrâneo, chegou na Ásia, em vários locais ali da antiguidade, porque justamente essa foi a grande missão de Paulo de Tarso, divulgar o Evangelho além das fronteiras de Jerusalém. Mas Paulo, nessa época, não era ainda Paulo, ele era Saulo. E Saulo era um moço que tinha várias qualidades, mas ele era muito impulsivo, ele era muito orgulhoso. E por quê? Porque ele era uma pessoa preparada para ser um doutor da lei. Um doutor da lei é mais ou menos o que a gente imaginaria hoje como um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, só que era muito mais naquela época, porque ele tinha o poder de vida e de morte sobre as pessoas. E ele defendia a lei mosaica a ferro e fogo. Por isso que ele não deu muita bola as primeiras vezes que ele ouviu falar desse tal de Jesus de Nazaré. Quem era esse Jesus? Um carpinteiro que foi crucificado, como tantos que haviam sido condenados à morte ali por irem contra a lei vigente, né? Com certeza, pensavam esses doutores da lei, né? Com certeza isso é mais um apenas, né? E logo a população vai esquecer dele, mas que nada. As pessoas falavam cada vez mais desse Jesus de Nazaré. Cada vez mais as pessoas se convertiam a essa nova doutrina, e isso começa a incomodar os poderosos daquela época. Até que Saulo resolve ir pessoalmente à Casa do Caminho. A Casa do Caminho era um núcleo cristão, o primeiro núcleo cristão, a primeira igreja, o primeiro centro cristão, fundado por Pedro, por João, por Tiago, atendia toda espécie de indigentes, de viúvas, de órfãos, de doentes. E aí Saulo resolve fazer uma visita para ver de perto, afinal de contas, o que é isso? O que é essa doutrina que cada vez mais cresce, apesar de nós não sermos favoráveis a ela? E foi na Casa do Caminho que Saulo de Tarso conhece Estevão. Estevão era um jovem orador, fervoroso, e Saulo fica impressionado com o brilhantismo desse moço que concorria com ele na oratória, convencia as pessoas daquela baboseira toda, né? Afinal de contas, aquilo não podia ser levado a sério, segundo Saulo. Mas Estevão, por incrível que pareça, começa então a conversar com esse doutor da lei que se acha muito acima dele, mas que tem que ficar quieto diante dos argumentos espetaculares que esse moço, na sua grande inteligência, lhe faz.
E isso dói no orgulho de Saulo. E ele sai de lá pronto para prender e condenar esse homem que se chamava Estevão. E foi o que ele fez. Mas ele não sabia que Estevão, na verdade, era Gesiel, rebatizado. Gesiel era irmão de Abigail. Abigail, a sua noiva que ele tanto amava, era a pessoa no mundo que Saulo mais amava. Abigail, uma jovem linda, doce, muito meiga, que certamente faria Saulo ficar muito bem casado, certamente traria a Saulo a felicidade que ele tanto almejava. Porém, Abigail tinha uma história. Ela havia sido separada do seu irmão há muitos anos atrás, numa situação muito terrível. E Gesiel, o seu irmão, havia sido enviado às galés, se transformara num escravo, que por algumas coincidências da vida, ele foi libertado no momento em que ele estava muito doente. Ele quase estava morrendo quando ele, Gesiel, foi recolhido na casa do caminho e foi salvo por Pedro, por João, por Tiago. E foi através desses apóstolos que Gesiel se converteu de corpo e alma ao cristianismo e mudou o seu nome, porque afinal de contas ele era um ex-escravo e ninguém podia saber que ele estava ali. Desta forma, jamais Saulo podia imaginar que estava condenando à morte o seu próprio cunhado e alguém que Abigail desejava ardentemente reencontrar. E aí aconteceu o pior. No dia da execução de Gesiel, de Estevão, por apedrejamento, quando ele já estava praticamente morto, exângue, todo ensanguentado, Abigail chega e reconhece o seu irmão. E foi uma das cenas mais terríveis para Saulo, porque ali naquele momento, ele, já quase morto, olha para Saulo e sorri. E diz para Abigail: minha irmã, perdoe o seu noivo, porque com o mesmo amor que ele defende Moisés, ele há de defender Jesus. E aí, depois que Gesiel tomba de vez, Saulo rompe o noivado com Abigail. E essa moça, no mesmo dia que era para ser um dia de festa, onde o seu noivo seria aclamado um dos maiores doutores da lei, onde aquela morte representaria para todo o sinédrio, para aquele conjunto de sacerdotes, o coroamento daquele homem muito enérgico, que sabia colocar os pingos nos is, e por isso ele era tão admirado e tão temido naquela comunidade. Aquele dia foi o dia mais triste de suas vidas. Abigail volta para Corinto, onde ela morava, e Saulo começa uma campanha cruel contra os cristãos, porque ele fica com tanta raiva do que estava acontecendo, porque aquilo só podia ser culpa daquele Jesus que o perseguia. Certamente Jesus não queria a felicidade dele. E ele começa a perseguir os cristãos e desencadeia uma verdadeira carnificina em Jerusalém. Prende homens, mulheres, crianças, idosos, doentes. Não tinha quase que mais cadeia para prender tantos cristãos. E era incrível, porque quanto mais ele prendia, mais cristão aparecia. Só que ele fazia com que eles negassem Jesus. Aqueles que não negavam eram sumariamente executados. E foi assim que muitos cristãos perderam a vida nas primeiras perseguições do cristianismo, que foram desencadeadas por Saulo de Tarso.
mas ele cada vez mais triste, cada vez mais soturno. Nenhum dos seus amigos conseguia arrancar-lhe um sorriso. Por mais festas que eles davam, tentando fazer com que Saulo se interessasse por outras mulheres, bebesse, fizesse aquilo que os jovens daquela época faziam, Saulo se recolhia cada vez mais no seu mutismo e na sua dor. Até que um dia ele resolve procurar Abigail, vários meses depois do ocorrido. Afinal de contas, eles não se amavam? Afinal de contas, eles não haviam prometido amor eterno? Certamente eles iriam superar esse episódio. Certamente ela o perdoaria também, e ele a ela, e eles se casariam, e seriam felizes, e teriam filhos, e fariam aquilo que todo mundo faz, que é ser feliz, trabalhar, lutar pela vida. E foi assim que Saulo vai de Jerusalém a Corinto, com uma braçada de flores e cheio de presentes. Ele jogaria aquilo nos pés de Abigail e a pediria em casamento. Mas outra surpresa o aguarda. Abigail está muito doente, quase morrendo. A tuberculose a cada minuto lhe solapa um pouquinho da vida. E parece que ela estava só esperando que Saulo retornasse. Mas o que é isso? Ela estava com uma cruz nas suas mãos. E aí Abigail conta para Saulo que ela também era cristã, que ela havia se convertido e que ela já estava vendo ali Jesiel ao lado dela, vindo buscá-la. Meu amor, a morte não existe. Nós todos nos encontraremos, e o próprio Jesus, segundo Jesiel está me falando, escolheu você para divulgar a sua grande obra. Não, com certeza Abigail estava delirando, não era possível que ele estivesse ouvindo aquele negócio. Que absurdo, de novo Jesus em seu caminho, agora lhe levando a noiva querida. E dessa forma, Abigail morre em seus braços. E ele então, desesperado, louco de ódio, vai atrás do homem que fez a conversão de Abigail, Ananias, que havia passado por Corinto a caminho de Damasco. Ele então reúne alguns homens e vai pela estrada de Damasco, no meio do deserto, atrás de Ananias, porque ele queria prender esse homem, queria também condená-lo, queria ele próprio matá-lo. Mas não foi bem assim. Na estrada de Damasco, ele começa a ter uma percepção diferente. Ele começa a relembrar da sua vida, começa a relembrar da sua infância feliz, da sua juventude tão despreocupada, onde ele estudara numa das melhores universidades da época, na Universidade de Tarso, e se transformara nessa pessoa incrível que ele era, um dos mais brilhantes, um dos mais inteligentes, um dos mais poderosos. Por que, afinal de contas, ele não era feliz? Por que, afinal de contas, esse Jesus sempre se metia no seu caminho, impossibilitando a sua felicidade? E foi assim, com esses pensamentos, que ele viu ao longe uma grande luz, uma luz tão intensa, que foi se aproximando de uma forma tão espetacular, que o próprio animal tombou. E ele tombou também. E de rosto no chão, nas areias escaldantes, ele começa a chorar como uma criança. E aquela luz vai se transformando num rosto que ele nunca tinha visto, mas que ele imaginava quem fosse. Um homem alto, belo, de cabelos pelo ombro, com olhos que tinha toda a energia, mas também todo o amor, que chega perto dele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Ele já sabia a resposta, mas mesmo assim pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. E daí, Saulo despenca do seu pedestal. Naquele instante, naquele milionésimo de segundo, ele avalia a extensão dos seus erros, a extensão da sua cegueira. Então era verdade o que Abigail lhe falara, era verdade o que Gesiel lhe falara, era verdade. Agora ele conseguia entender toda a energia daqueles cristãos que preferiam morrer a negar Jesus. Então era verdade, a morte não existe. E lá estava Jesus diante dele para provar mais essa verdade incrível que ele jamais pudesse imaginar que existia. Mas e agora? Ele pensava nesses milionésimos de segundo. O que eu, esse pobre infeliz, pode fazer? Será que eu vou ter coragem de negar tudo isso que eu estou vivenciando nesse momento e dizer para todo mundo que eu estou errado, que eu estava errado, que eu matei, que eu prendi, que eu sacrifiquei milhões de vidas, milhares pelo menos, de uma forma equivocada? Como é que fica o meu orgulho? Foi aí que Jesus fala para ele: Saulo, não recalcitres diante dos aguilhões. E agora que a palestra vai começar, porque eu falei tudo isso para a gente chegar nesse ponto aqui. Não recalcitres diante dos aguilhões. Recalcitrar é você ser teimoso, não seja teimoso. E aguilhão é aquele cabo comprido que as pessoas tocam os bois antigamente, né? Quando os bois eles eram presos em aqueles carros de boi na agricultura, às vezes eles empacavam, né? E aí tinha que cutucar com esse aguilhão os bois para eles seguirem em frente. Então Jesus, na sua grande didática, ele sempre compara, ele sempre dá exemplos de coisas que chamam muito a atenção, que são ali do dia a dia das pessoas. Não recalcitres diante dos aguilhões. É como se ele falasse para o boizinho: não adianta você ficar empacado aí, porque você tem que trabalhar, você está aí para isso, você está aí para evoluir. Não adianta a gente empacar no meio do caminho. E aí, Saulo, que podia muito bem depois dar uma desculpa, né? Afinal de contas, ele estava ali no meio do deserto, no sol. Ele podia falar: não, eu acho que foi uma visão isso daí, foi uma miragem, isso daí foi coisa da minha cabeça, e seguir tocando a vida do jeito que ele sempre tocou, e continuar sendo o doutorzão da lei, a pessoa mais temida, mais poderosa. Ele não recalcitrou diante desse aguilhão. Ele não recalcitrou diante da lei do progresso, da lei da evolução, que todos nós, mais cedo ou mais tarde, temos que nos render a ela. Saulo, então, já sem conseguir enxergar pelos olhos da carne, mas vendo Jesus de uma forma muito, muito clara, diz: Senhor, o que queres que eu faça? E isso já dá uma outra palestra também. Senhor, o que queres que eu faça? Quantas vezes nós, nas nossas estradas de Damasco, quando nós conhecemos Jesus, nós precisamos parar, engolir o nosso orgulho, falar: agora eu estou vendo o que eu preciso fazer. Agora eu tenho que perguntar para Jesus o que é que Ele quer que eu faça,
O que Deus está colocando na minha vida para eu fazer? Quantos de nós fogem desse aguilhão? Quantos de nós recalcitramos ainda diante dessas verdades? Em algum momento, nós todos aqui conhecemos o Espiritismo. Mas mesmo quem não é espírita, já entrou, já ouviu alguma palavra de Jesus. E se não foi de Jesus, foi de Buda, foi de alguém falando de amor, falando de paz. Deus nunca abandona os seus filhos. Em algum momento, todos nós vamos encontrar essa palavra de amor, essa palavra de trabalho, que funciona como aguilhão nas nossas costas. Vamos em frente, por que você está parado aí? Vamos lá. Mas nós, particularmente aqui, nós espíritas, nós temos uma oportunidade incrível de renovação espiritual. Nós temos uma oportunidade incrível, porque nós temos certeza absoluta dessa imortalidade, nós temos certeza absoluta que a vida continua num outro plano. Então, por que nós vivemos recalcitrando diante desses aguilhões? Por que nós não levantamos e perguntamos para Deus: Senhor, o que quer que eu faça? Mas nós somos teimosos e muitas vezes perdemos a chance do trabalho, do perdão, da caridade, da fraternidade, por pura preguiça. Muitas vezes é por pura preguiça, ou muitas vezes é porque é chato, né? Se a gente está numa roda de amigos, falando um monte de bobagem, tomando uma bebida alcoólica, fazendo um monte de, né, perdendo tempo ali, é chato a gente falar de coisas mais espiritualizadas, né? É chato a gente não rir daquela piada de preto, de homossexual, de loira, mesmo a gente sabendo que se a gente se colocasse no lugar daquela pessoa que está sendo ridicularizada, a gente não gostaria de ser aquela que está sendo ali motivo de piada, né? Então, todos nós, muitas vezes no nosso dia a dia, nós esquecemos desse aguilhão que nos conduz ao progresso espiritual e que nós temos que fazer como Paulo, porque depois de Saulo, ele passou um período todo de meditação, ele passou um período todo estudando aquilo que Jesus havia dito e se transforma, como Gesiel se transformou, quis mudar de nome, ele também quis, mas ele, na sua agora grande humildade, ele não quis mudar o nome totalmente, ele mudou apenas um pouquinho, fez apenas uma adaptação de Saulo para Paulo, porque ele não quis esquecer quem ele foi antes. Porque a cada dia que ele lembrava da sua vida como Saulo, ele sabia que ele precisava trabalhar muito em nome de Jesus. E aí ele fala coisas incríveis, como esta, por exemplo: já não sou mais eu quem vive, mas o Cristo é que vive em mim. Já não sou mais eu quem fala e quem age, mas o Cristo é que fala e age em mim. Então isso para ele tinha certeza que a vida não era mais dele, ele não tinha mais sentido naquela vida cheia de erros, cheia de problemas, cheia de morte, né? Mas ele não perdeu tempo se culpando. E aí está outra grande lição de Saulo de Tarso. Saulo, ou Paulo, a hora que ele vê que ele estava errado, ele levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Ele não perde tempo se martirizando. Ai, meu Deus, porque ele podia, né? Ele podia ter feito duas coisas. Ou ele podia simplesmente ter esquecido, né?
de tudo aquilo, ter falado que tudo aquilo não passou de uma visão e ter tocado a vida igual ao que era antes? Ou ele poderia então ficar deprimido diante de tanto erro que ele cometeu? E essa depressão serviria para alguma coisa? Não serviria para nada. Então, ele não fez nem uma coisa nem outra. Ele transformou aquelas experiências ruins, transformou o limão numa grande limonada. E foi um dos maiores apóstolos de Jesus. Se ele tivesse sentado e ficado chorando porque ele errou no passado, ele não seria o Paulo de Tarso que nós conhecemos. E aí ele costumava dizer diante das adversidades, porque aí ele começou a comer literalmente o pão que o diabo amassou. E quem quiser depois mais detalhes disso, leia o livro Paulo Estevão, que conta toda a trajetória desse ser tão iluminado a quem nós devemos tanto, né? Quem me separará do amor de Cristo Jesus? A saúde, a enfermidade, a abundância, a miséria, as potestades, a vida, a morte, nada me separará do amor do Cristo. Ou seja, ele tinha uma certeza tão grande, que a vida continua, que tudo que a gente passa nesse mundo é temporário, que todas as aflições são transitórias. Ele tinha tanta certeza disso que ninguém conseguiu separá-lo do amor de Jesus. Nem mesmo o seu carrasco, que ao final de uma vida toda de lutas, de sacrifício, de apedrejamentos, de escapar de tempestades, de tempestades no mar, inclusive, enfim, ele passou inúmeras provações para levar o Evangelho de Jesus, não apenas falando, mas mostrando na própria pele o quanto ele tinha se modificado. Ao final da sua vida, ele é condenado à morte. E aí, os carrascos que aprenderam a gostar dele, porque ele ficou na prisão algum tempo antes de ser condenado à morte, aqueles homens saem tristes, de cabeça baixa, e vão até um local afastado, onde ele deveria ser decapitado. E o machado fica tremendo na mão. E Paulo fala: meu irmão, cumpra o seu trabalho. Hoje eu estarei com Jesus, enquanto você, pobre irmão, continuará aqui nesse vale de lágrimas. E foi assim que Paulo passou para a vida espiritual. Imediatamente sendo socorrido por espíritos amigos, por uma multidão de pessoas a quem ele ajudou desde aquele momento da estrada de Damasco em diante. E essa multidão foi com ele até um local maravilhoso. E lá do céu, lá do firmamento, ele vê de novo aquela luz maravilhosa. E do lado daquela luz, Abigail e Estevão. E aí ele cai de joelhos, olha para Jesus como a pedir permissão. Mestre, quem que eu abraço primeiro? Jesus olha então para Abigail sorrindo, olha para Paulo e fala: sê feliz, Paulo. E é essa a nossa história, onde nós precisamos aprender tanto com Paulo, que nós também precisamos pegar a nossa cruz, deixar os nossos erros para trás e termos a confiança e termos a coerência de seguirmos Jesus da forma como nós aprendemos. Muito obrigada. E agora, queria saber se alguém gostaria de falar mais alguma coisa, de fazer alguma complementação.
É difícil até da gente falar alguma coisa, né? Porque Paulo Nós devemos muito a todos os apóstolos, a todos os primeiros cristãos, foram todos grandes heróis. Mas eu acho que Paulo é um dos que mais me toca o coração. Por isso que hoje, quando a Dulce, que era para estar aqui, né, me falou assim: Elaine, eu estou doente, eu não vou poder fazer a palestra. Eu falei: puxa vida, e agora, né? O que eu tinha... O que a gente vai fazer hoje aqui, né? Porque eu não tinha preparado ainda, né? Aí eu pensei e falei assim: eu vou falar de Paulo, que eu amo essa história. Então, não deixem de ler esse livro. Eu já li umas 3 vezes, mas é maravilhoso, é lindo demais. Vale muito a pena. Tem PDF, de graça, quem gosta de ler pelo celular, é super interessante. Tem audiolivro, então quem não gosta de ler e gosta de ouvir, tem audiolivro. Não deixem de ouvir a história completa, porque isso daqui foi só uma pequena súmula. Tá bom? José, quer falar alguma coisa, José? Inclusive esse livro, a metade dele é praticamente a vida da família de Abigail e Estevão, e a outra metade é Paulo, né? É muito bonito mesmo. Agora, é importante, quando a pessoa decide ter uma mudança de vida, não precisa ser de uma mudança de vida, de um estado de eletricidade para totalmente de angelitude. Isso não existe. Exatamente. Eu falo que quando você consegue subir um degrau, você pode dizer que é um momento de Paulo de Tarso, né? Que você está passando, né? É uma descoberta, né? Como Paulo, né? Aconteceu isso com ele. E isso que o José está falando, eu até te agradeço muito por falar, porque assim, nós temos esses exemplos, que são exemplos assim, né? Que como o de Paulo, que sai daqui e vai para lá, ele dá um giro assim de 180 graus, mas Jesus sabe que nós não conseguimos fazer isso ainda. Isso assim, quantos Paulos de Tarso que existem no mundo, né? Nós não temos essa condição ainda, né? E Jesus não espera isso da gente, que nós sejamos outro Paulo de Tarso no mundo, né? Ele sabe das nossas limitações, mas é isso que o José falou, é um degrauzinho de cada vez. Se a cada encarnação nossa, nós subirmos um degrau e meio, se a gente aproveitar, porque é tão difícil a encarnação. Se a gente soubesse, né, os espíritos de luz, eles contam isso pra gente, né? Para se encarnar, você precisa de uma programação de décadas. Não é fácil a gente ter a permissão para receber um corpo, para vir aqui nesse mundo para evoluir. Não é fácil. E aí a gente vem e só se preocupa com a matéria. Ninguém está falando, como José lembrou, que a gente não devemos nos preocupar com a matéria, que nós devemos ser totalmente espiritualizados. Não é isso. Nós somos espíritos imperfeitos, muito imperfeitos. Então é óbvio que nós precisamos lutar com a vida, ganhar dinheiro, pagar conta, ter uma vida social. Com certeza nós vamos a festas de vez em quando tiramos férias, isso tudo faz parte da vida, mas isso não pode ser o foco principal da vida. Isso tem que fazer parte, mas não pode ser a única coisa da nossa vida. Nós temos que nos preocupar muito mais do que tudo isso que eu falei, com a nossa evolução espiritual. E é por isso que vem o aguilhão cutucando. Olha, meu amigo, eu sei, você precisa de dinheiro, você precisa de carro, você precisa de casa, você precisa tirar férias legal, você precisa... Tudo bem, a gente sabe, mas ó o cutucão aqui, para você não achar que a vida se resume nisso, né?
E esse cutucão vem. Se ele não vem por amor, ele vem pela dor, né? Se a gente não resolver fazer isso de uma forma espontânea, de algum jeito, esse aguilhão, ele vai existir na nossa vida. Obrigada, José. Isso é uma grande contribuição. Alguém gostaria de contribuir com mais alguma coisa? Júlio? Renan? Oi, Cadu, fale. É interessante pensar que essa mudança de Saulo para Paulo aconteceu num lugar tão simples, tão humilde, um deserto vazio. E eu fiquei refletindo, né? A gente às vezes é como um deserto. A gente pode se auto-melhorar ou se auto-corroer, né? Exato. Então somos que nem uma folha em branco. Às vezes a gente pode acabar se riscando, se manchando, mas é importante a gente sempre pensar que a gente tem o outro lado da folha. Ou às vezes a gente tem um espaço sobrando que a gente pode fazer uma bela arte, uma bela poesia. Então é interessante pensar que Jesus escolheu justamente esse ambiente em que nos mostra que nós somos simples e que com coisas pequenas a gente consegue fazer grandes diferenças. Exatamente, Cadu. Muito boa contribuição também. Essa coisa de ter acontecido essa conversão no deserto, realmente não foi à toa, né, Cadu? Não foi à toa. Tem um significado imenso. É o significado que muitas vezes a gente precisa estar num deserto, né? O deserto de sentimentos, no deserto de coisas. O deserto é um lugar hostil, né? Que é aquilo que eu falei. Às vezes esse aguilhão, ele vem dessa forma, nesse deserto, né? Quando a gente não aguenta mais, a gente quer um oásis, né? E esse oásis é Jesus, né? Então, realmente, acho que esse local que Jesus escolheu para a conversão de Saulo, não tem nada de coincidência, né, Cadu? Obrigada, viu? Isso mesmo. O que mais? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Muito bom. Então, eu agradeço muito vocês e vamos passar para a segunda parte dos nossos trabalhos aqui. Bom, obrigada.